Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Paulo e Tiago, dois cristãos, dois homens de grande envergadura espiritual e conhecimento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos leem a fé descrita por Paulo, como em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, feitura de Deus, preparados, habilitados para as boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos. Muito bem. Então, Paulo fala numa fé gerada pelo Espírito Santo de Deus, pela fé na morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que as obras não salvam. Quem salva é a fé. A fé que nos é concedida graciosamente. O ato de crer. Como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza das coisas que não se veem. Então, a verdadeira fé, como diz Paulo e como dizem outros, ela é gerada por ato soberano do Espírito Santo em nós. A fé é crer. Não precisa crer em algo palpável, porque essa fé, que muitas vezes eu chamo fé de Cafarnaum, essa fé eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso tocar. Não é a fé gerada pelo Espírito Santo em nós. Paulo está certo dizendo isso? Paulo está corretíssimo. Paulo está corretíssimo e toda a cristandade não tem dúvida disso, todos os cristãos pregam isso e vivem isso. Nós somos salvos mediante a fé. E as obras, elas são desprezíveis? Elas ficam no fundo do baú? Não. As obras foram preparadas por Deus para que nelas andássemos. Então nós vemos assim que nessa passagem de Efésios capítulo 2, Paulo começa pela salvação, pela reconciliação com Deus, que é pela fé. E nisso nós concordamos porque é verdade absoluta. E as obras ficam como sendo um caminhar normal do homem e da mulher cristão. Muitas pessoas que não são cristãs, pessoas até que são inimigas do Evangelho, praticam boas obras. Na verdade, essas boas obras são beneficências. São muitas vezes atos assistenciais que não são legitimados por Jesus, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22. As coisas boas e bonitas que nós fazemos, elas podem ser beneficências, como podem ser obras boas, segundo os critérios de Jesus Cristo. Muita gente se aborrece com isso, não acredita, contesta, esperneia, mas a verdade é essa. Paulo ensina, Paulo nos mostra o que é a verdade. A salvação vem mediante a fé. E as obras são decorrentes de uma fé verdadeira, genuína em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago fala uma coisa que parece ser contrária. Eu encontrei na Bíblia, dizem muitos, uma contradição. Tiago diz uma coisa contrária. Eu não vou ler todos os textos, eu vou ler dois principais. Tiago. Parece que Tiago está defendendo a salvação pelas obras. Parece que Tiago está defendendo que são as verdadeiras obras
de caridade, amor e benevolência que geram uma fé. Não existe isso. Por favor, não existe uma fé sendo gerada por obras. Vamos ver, para nós compreendermos, o que Tiago fala. É preciso ter muito cuidado. Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele diz uma coisa verdadeira, mas não é salvação pelas obras, nem é a legitimação da fé pelas obras. A fé é legitimada pelo crer e por atuação soberana do Espírito Santo de Deus em nós cristãos, que desenvolve uma fé nos moldes de Hebreus 11, versículo 1. A verdadeira fé. Mas ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Nós já compreendemos o que ele quis dizer, mas muita gente quer ver aqui obras legitimando fé. Isso não existe. Qual é a outra passagem, o outro versículo? É o 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E no versículo 24, acima fala em Abraão e embaixo fala de Raabe, a meretriz, que foi salva. Muito bem. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Estaria Tiago pregando uma salvação por fé com obras ou uma fé dependente das obras? Quando ele cita Abraão, por exemplo, o que Abraão fez? Abraão teve absoluta fé em Deus, de que Deus providenciaria uma solução para aquela situação desafiadora, porque Abraão estava levando seu filho Isaque para ser imolado. Essa foi a salvação de Abraão, crer, depositar em Cristo completamente. Mas ele creu e ele fez, no sentido de levar o seu filho, providenciar uma adaga, e ele já ia praticar o ato. A obra dele, ele era um homem de uma fé abraâmica, como a gente diz sempre. Esse homem acreditava e ele ia praticar um ato, uma obra de total e absoluta confiança em Deus. Então é isso que Tiago diz. Em nenhum momento, Paulo e Tiago, eles divergem quanto à fé. O que acontece é que muita gente iludida, querendo buscar em Tiago uma fé legitimada pelas obras, para tentar derrubar, é lógico, a fé gerada pelo Espírito Santo. O que ocorre? Paulo, nas suas passagens, enfatiza a fé, o conceito de fé. Paulo sempre foi preocupado em enfatizar a fé, principalmente perante os judeus, em que o conceito de fé era muito difícil, mas o conceito de obras de justiça, obras cerimoniais, já era uma coisa bastante conhecida. Então, Paulo fala enfaticamente no conceito de fé. Paulo conceitua a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma fé independente dessas obras. Um dos exemplos, que muita gente não gosta de ouvir, mas é verdade, é a salvação do ladrão na cruz. O malfeitor subiu
porque só tinha obras ruins. Ele estava condenado, mas quando ele estava na presença de Jesus, ele confessou que ele e o outro malfeitor mereciam estar ali, porque eles eram malfeitores, eram homens justamente condenados, mas que Jesus estava ali inocentemente. E isso lhe foi a garantia de salvação. O ladrão da cruz não desceu para fazer boas obras e depois voltar e ser morto. Não. No mesmo momento que ele disse isso, Jesus diz: e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem teve uma fé genuína de que ele era culpado e Jesus Cristo era inocente. Que Jesus estava sendo crucificado de um modo injusto. O ladrão da cruz é uma das provas, apenas uma das provas, da salvação por Jesus Cristo, pelas palavras de Jesus, a um homem que não tinha obras. E se ele tinha obras, eram todas obras ruins. Porque, afinal de contas, ele era um malfeitor e ele estava sendo crucificado. E ele mesmo confessou que merecia estar ali. Então, muita gente não gostando disso, diz até que a cruz era muito alta, quem sabe se Jesus disse uma coisa e foi dita outra. Uns dizem, tem até vídeo sobre isso, a cruz era muito alta, tinha uns 12 metros, aí Jesus não poderia ser compreendido, como é que alguém poderia? Tudo, obra de Satanás, tentando anular a verdadeira fé. Sem ser muito prolixo, Paulo enfatiza a fé. A fé verdadeira vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Tiago faz? Enquanto Paulo enfatiza a fé, conceituando a fé, Tiago dá dinamismo à fé, dá produtividade à fé. Paulo e Tiago falam da mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou da fé em Deus. Mas Tiago enfatiza que a obra que é verdadeira, genuína, gerada na cruz e gerada por atuação do Espírito Santo de Deus em nós, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser produtiva, ela precisa ter boas obras. O que ambos dizem então? Tanto Paulo quanto Tiago, embora Paulo enfatize o conceito e Tiago enfatize o dinamismo da fé, a produtividade da fé, ambos falam da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto. Porém, Paulo faz questão de separar fé e obras. E Tiago diz que a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé genuína, a fé verdadeira, automaticamente é acompanhada de boas obras. Porque as boas obras são fruto da fé legítima, da fé genuína, da fé verdadeira. Todo homem e toda mulher cristão que tem, portanto, uma fé devidamente conceituada, uma fé bíblica regeneradora, transformadora, que gera muito amor, que gera muita benevolência e muita misericórdia, esse homem ou essa mulher com essa fé legítima, ele automaticamente terá boas obras no sentido mais amplo possível das boas obras. Não apenas fazendo caridade, não apenas praticando o amor, não apenas perdoando, não apenas tendo misericórdia, mas pregando o Evangelho, amando as Escrituras Sagradas, olhando para a cruz e se maravilhando com o ato de amor sublime que Jesus Cristo demonstrou em nosso favor.
Então, Paulo conceitua e Tiago dá um dinamismo à fé, mas eles não falam de dois tipos de fé, uma fé segundo Paulo e uma fé segundo Tiago. Paulo é um conceituador de fé e faz questão de separar das obras, certíssimo. Tiago diz que a verdadeira fé, não a fé intelectual, não a fé inteligente, não a fé factícia, mas a fé genuína em nosso Senhor Jesus Cristo é sempre acompanhado de boas obras. Porque se ela não for acompanhada de boas obras, vai dar a impressão a todos de que é uma obra, de que é uma fé fictícia, de que é uma fé falsa. Então, Paulo enfatiza o conceito e Tiago enfatiza o dinamismo, a produtividade da fé. Não existe aí nenhuma contradição entre Paulo e entre Tiago. Isso é chamado muitas vezes de contradição aparente ou antinomismo, ou antinomianismo, muitos falam assim, porque é uma leitura que exige cuidado e reflexão. Nós lemos apenas alguns versículos, mas quem ler essas passagens vai compreender que Tiago está falando da fé, que é a mesma fé em Jesus Cristo de que Paulo fala. Mas só que ele está dizendo a fé genuína tem que ser acompanhada de boas obras. Nunca Paulo desprezou as obras. Ele teve cuidado em dar a elas a devida dimensão para que elas não trouxessem confusão, principalmente aos seus amigos judeus. Agora, Tiago fala outra grande verdade. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser acompanhada de boas obras. Nunca pense que existam dois tipos de fé ou que Tiago esteja pregando uma fé baseada em obras. Isso não existe. Isso aí é uma interpretação maliciosa, sofismática, retórica. Os que gostam, as doutrinas que odeiam a verdadeira fé, que é a fé gerada pelo Espírito Santo, que é a fé na morte sacrificial de Jesus, fazem tudo para deturpar um texto. Tiago fala da produtividade da fé. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo tem que gerar muito amor, caridade, benevolência, compreensão, autoridade na palavra, autoridade no espírito, honestidade espiritual, honestidade e coerência doutrinária. Ok? Espero que você tenha compreendido e vamos ao próximo vídeo.